Colossenses, capítulo 1, verso 10. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 10. Na semana passada nós ministramos ao coração da igreja, aos nossos corações, a primeira parte desse tema, que diz quais as maiores necessidades da igreja, e aí nós estivemos trabalhando com os irmãos sobre a urgência do pedido. Hoje, como parte B dessa série de 3, nós estaremos falando a respeito de quais as maiores necessidades da igreja, a finalidade do pedido. Amém? Vamos ler? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Novamente, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Já oramos, podeis assentar. Meus irmãos, na última semana, como nós já comentamos, aprendemos sobre o pedido que o apóstolo Paulo fez, devido à realidade que aquela igreja estava vivendo e do perigo que a cercava. E esse pedido foi apresentado através de intercessão, através de oração. E aí também lembramos acerca da mensagem do pastor Cleilson sobre a oração, a intercessão, inclusive esse subtema está inserido nos ensejos finais do apóstolo Paulo, a primeira carta à igreja de Tessalônica. Então ele vai trabalhar sobre a importância da intercessão. E ele vai dizer que a intercessão não é simplesmente você, ou eu, ou nós como igreja, nos colocarmos diante de Deus e, Senhor, abençoa o irmão, o Senhor sabe das suas lutas e amém. Isso não é interceder. Interceder é muito mais do que isso. Interceder é nos colocarmos entre a pessoa e o problema dela e apresentar esse problema diante de Deus. Mas para que possamos apresentar esse problema, nós precisamos conhecer o problema. Não tem como eu dizer que estou intercedendo por alguém se eu não conheço o problema desta pessoa. E aqui o apóstolo Paulo conhecia o problema que a igreja de Colossos estava enfrentando. A igreja estava sendo contaminada pela heresia, como nós falamos na semana passada. Então, quando nós, dando continuidade, analisando o conteúdo da oração do apóstolo Paulo, contido aqui no capítulo 1, dos versos de 9 a 11, nós falamos na semana passada que ele inicia o versículo 9 com a expressão, por esta razão, eu intercedo por vocês. Que razão? Nos versículos de 1 a 8, Paulo vai falar a respeito do crescimento, da maturidade daquela igreja, da fé, da esperança, do consolo que aquela igreja possuía por causa do evangelho que lhe foi apresentado. E aquela igreja, ela estava preenchida, caracterizada com os resultados que o evangelho traz na vida do ser humano, alvo deste evangelho. A igreja possuía fé, amor, esperança. Essas colocações e apontamentos do apóstolo Paulo estão ali nos versículos 4 e 5 desse bloco de pensamento do capítulo 1. Portanto, o apóstolo Paulo ele vai interceder pela igreja, pedindo ao Senhor para que a igreja de Cristo ali naquele lugar fosse urgentemente transbordante do pleno conhecimento da vontade de Deus e de ser guiada em sua missão com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Foi o que nós vimos na semana passada. Hoje nós veremos a segunda parte, que está no versículo que lemos, para o qual temos a finalidade do pedido. O primeiro foi a urgência do pedido. Paulo estava preocupado com a igreja, por isso da urgência do pedido. E agora nós vamos ver o porquê do pedido, a finalidade desse pedido. Inclusive, se olharmos para o texto que lemos, o verso que lemos, nós conseguimos perceber que a finalidade do pedido do apóstolo Paulo está aí apresentada em 3 alvos a serem buscados de forma urgente pela igreja. Não só daquela época, mas principalmente da nossa época, a época que nós estamos vivendo, o agora. Inclusive, esse nosso agora, é caracterizado como havia sido caracterizado naquela época. E o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito disso.
nós estamos vivendo dias o quê? Trabalhosos. E o trabalho aqui não tem nada a ver com as nossas atividades profissionais. Os dias trabalhosos colocados aqui na palavra são os desafios que o crente enfrenta hoje. O texto lido na introdução do culto, João 16:33, vai falar a respeito de que Jesus chama os seus ouvintes. Olha, eu quero que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas vezes nós pegamos esse texto e falamos com outra pessoa, olha, as dificuldades são normais mesmo, Jesus disse que nós teríamos aflições, mas muitas vezes as dificuldades pontuadas ali não tem nada a ver com o que Jesus Cristo estava falando. Jesus Cristo estava falando a respeito das dificuldades, das tribulações, em relação à propagação do Evangelho, o testemunho do crente, a vivência do crente. A semelhança de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo também vai falar a Timóteo a respeito dessas dificuldades. Ele vai dizer assim: olha, meu querido, meu filho na fé, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa sofrerá perseguição. Ele será negativado, como diz hoje, né? Então, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, como esta igreja que ouviu, fomos conclamados a trilhar esse caminho que Jesus Cristo nos chamou, fomos desafiados, temos que estar preparados, porque as dificuldades virão devido ao caminho que nós estamos percorrendo. O Marcos Telles, ele tem um trabalho muito interessante. Ele até lançou no YouTube uma como é que eu poderia dizer, uma película, né? Eu não sei nem se eu posso caracterizá-la como película, porque película é algo pequeno, né? De meia hora, vamos dizer assim. E lá ele vai cantar todo o capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E no meio, e nos entremeios de suas falas, ele começa a dizer: olha, você tem certeza que você quer esse evangelho? Você sabe a mensagem e o risco que você está correndo? Porque será que o evangelho que te apresentaram não é um evangelho diferente do que a Bíblia está falando? Porque olha só para o apóstolo Paulo, o maior apóstolo da era cristã, ele está morrendo assim. Ele está assim, olha, ele vai ser executado, ele está sozinho. Ele lutou por tanta gente, abraçou tanta gente, estimulou tantos cristãos, e no final da sua carreira cristã, ele morreu sozinho, decapitado. Aprisionado numa cela terrível. Inclusive tem aí alguns vídeos no YouTube mostrando lá a cela onde é que o apóstolo Paulo ficou preso antes de ser decapitado pelo imperador romano. Uma cela fria, úmida. O apóstolo Paulo estava doente. Ele sentia frio, ele falava com Timóteo assim: olha, Timóteo, quando você vier ter comigo, traga a capa, alguns livros, traga também Marcos, pois ele é importante para mim no ministério. Então, o evangelho que nós estamos vivendo, e que nós precisamos viver, e sempre renová-lo na palavra de Deus, é este evangelho que nos conduz para a morte. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas encaminhadas para o matadouro. É este o evangelho de Jesus Cristo. Inclusive nessa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no final, aliás, no bloco de pensamento aqui no meio, bem, a partir do versículo 14, se não me engano, do capítulo 2, Paulo vai falar assim: olha, eu estou sofrendo aquilo que resta do martírio do que o corpo de Cristo ainda não sofreu. Eu estou carregando no meu corpo o resto dos sofrimentos de Cristo, completando, se é que eu posso completar, o resto dos sofrimentos de Cristo, eu estou vivendo na minha carne. Este é o evangelho que o apóstolo Paulo está chamando
está intercedendo, está conclamando a que os irmãos ali da igreja de Colossos vivessem e se atentassem. Então existem 3 aspectos aqui que nós precisamos buscar, na verdade, além de buscar, prestarmos atenção e transformá-los em alvos principais para a nossa vida cristã. O primeiro deles vai dizer a respeito da conduta. O versículo 10, ele começa assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Paulo já inicia o versículo usando o verbo viverdes, que aqui no grego é peripatel, que está aqui conjugado no auristo infinitivo ativo, que aponta para o sentido de andar ou conduzir a vida. E este verbo, ele é usado na Bíblia para referir-se ao padrão de conduta diária, comportamento pessoal ativo. E quando nós olhamos para isso aqui, para essa realidade, nós devemos nos lembrar lá da carta dele aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 11, quando ele vai tratar ali acerca da ceia do Senhor, que nós devemos participar da mesa do Senhor dignamente. Mas se nós não somos dignos na nossa natureza, do que o apóstolo Paulo está falando ali? Ele está falando da mesma coisa aqui, porque ali é um advérbio de modo e não um adjetivo, uma característica. Ele não está apontando para uma dignidade que possivelmente o Kleber teria, ou que eu teria. Não, ele está chamando para uma dignidade no comportamento, na maneira de andar, na maneira de agir. É isso que está sendo apontado aqui. Pois a mente controlada pelo conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual produz uma vida que busca ser digna do Senhor. Embora pareça impossível que alguém pudesse andar dignamente diante de Deus, mas é ensino das Escrituras. Paulo transmite o mesmo desejo que ele queria à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 12. Ele vai declarar: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele exortou também aos Efésios, dizendo que é necessário andar de modo digno da vocação que foste chamados. Efésios no capítulo 4, verso 1. Portanto, na primeira parte, que diz respeito à primeira resposta da pergunta, uma pergunta que existe lá no breve catecismo de Westminster, ele nos diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Qual é a pergunta? A pergunta é: para que o homem foi feito? Por que Deus fez o homem? Para que Deus fez o homem? Deus fez o homem principalmente para o louvor da sua glória. Logo, honrar a Deus deve ser o principal fim da igreja. Por isso, quando Paulo fala ou declara a expressão a fim de viverdes, ele quer dizer que esse esforço pessoal deve ser algo comum à vida do crente. Mas não só comum, também tem que ser algo progressivo. Somos chamados a viver uma vida de tal modo a que sejamos exemplos para que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. O mundo precisa olhar para o Vitor e dizendo assim: ali vai um crente fiel. Todas as vezes quando ele chega no ambiente, o ambiente muda. Nós sentimos paz. E ao mesmo tempo, nós nos sentimos constrangidos por causa da santidade de Deus na vida dele. É isso que o mundo tem que sentir. Quando você entrar no ambiente, se as pessoas estiverem conversando coisas que não é bom nem falar aqui, elas precisam sentir constrangimento com a sua presença. Olha, o domingo chegou aí, vamos mudar de assunto? Porque ele é crente, vamos respeitar ele. E não somente respeitar, ele é um camarada diferenciado. É isso que o mundo tem que sentir. É isso que é viver de modo digno, ter um comportamento que aponte para a mensagem do Evangelho
e traga constrangimento para esse mundo que se perde. Filipenses, no capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo também vai declarar: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos, ou estando ausente, ou seja, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Olha, ele faz questão de colocar aqui, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Assim, todo cristão deve se esforçar para andar cada dia mais fielmente nos caminhos do Senhor, conhecê-lo melhor e viver em um amor com seus irmãos, dominando suas paixões e permanecendo no caminho que começou, pois do contrário o Senhor não terá prazer nele, diz o autor de Hebreus no capítulo 10, verso 38, a parte C do versículo. O autor declara: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Assim, a finalidade do entendimento espiritual e o objetivo do Senhor em nos tornar hábeis a andar em harmonia com a responsabilidade de vindas desse novo relacionamento com Ele, é a de que, renunciando o nosso próprio entendimento e nos conformando com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possamos viver para o seu agrado. Possamos viver de forma digna da nossa vocação. Não cabe, meus irmãos, na nossa vida qualquer comportamento. Causei um desastre aqui. Qualquer comportamento, pode deixar, que venha denigrir a mensagem do Evangelho. Não cabe na nossa vida cristã. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para essas coisas e nos preocuparmos. Como está o meu comportamento, meu testemunho de crente diante da sociedade? Eu preciso viver de forma digna do chamado que Deus fez na minha vida, conformando com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. O segundo detalhe que nós precisamos atentar para esse texto é que o apóstolo Paulo, além de falar do objetivo, aliás, além de falar da conduta, ele vai nos falar também do objetivo. A finalidade do meu pedido é para tratar com vocês acerca da conduta de vocês. Mas eu também preciso que vocês se atentem para o objetivo da finalidade do meu pedido. E ele vai dizer: para o seu inteiro agrado é necessário que vivamos. A segunda parte da resposta da primeira pergunta do documento chamado Catecismo de Westminster, ou seja, a segunda parte da resposta da primeira pergunta, ou seja, por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Mas só foi para isso que Deus criou o homem? Deus criou o homem somente para o louvor da sua glória? Não, Ele criou o homem para o louvor da sua glória e também para gozá-lo para sempre. O pedido de Paulo aqui tem um objetivo, ou seja, para o seu inteiro agrado. Aqui estamos diante do fundamento importante para o segundo alvo. O pleno conhecimento da vontade do Senhor, sua sabedoria e seu entendimento são essenciais para descobrirmos não só a finalidade do nosso viver ou da nossa vida. Quando eu estava lá na UPA, conversando com o Caio, que é o genro do Nelinho mais a Luciana, acompanhando eles lá, porque eles teriam que passar por uma consulta, eu disse a ele que a maioria das pessoas possui, no mínimo, 3 perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Porque ele disse que tinha uma pergunta, mas que não conseguia identificar a pergunta que ele tinha, e muito menos a resposta. Eu falei: bom, essa dúvida sua está muito filosófica. Porque, na verdade, não é só uma pergunta, são no mínimo 3. De onde eu vim? Quem sou eu? Ou quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu estou indo?
A palavra de Deus tem essa resposta. Deus fez o homem para o louvor da sua glória e para o seu inteiro agrado. Por isso, o pleno conhecimento, como já falamos, da vontade do Senhor, sua sabedoria e seu entendimento são essenciais para descobrirmos não só a fidelidade do nosso viver, como também a do nosso prazer. Portanto, existe uma pergunta a ser feita aqui: onde está o seu prazer? Está no Senhor ou em seus deleites e objetivos pessoais? Isso não serve somente para o ímpio lá fora, mas principalmente para os filhos de Deus. Aonde está residindo o seu prazer? O seu prazer está no Senhor ou em seus deleites e objetivos pessoais? Somos assim, meus queridos, exortados a viver para Deus, que deve ser o nosso maior deleite. Mais uma vez, a igreja de Tessalônica, Paulo declara lá no capítulo 4, verso 1 da primeira carta: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. Exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Se vocês já estão fazendo, continuem. E não somente continuem, que vocês estejam além de continuar, ou seja, dando continuidade progressivamente, mas que vocês estejam o quê? Amadurecendo. Assim, nós, os crentes eleitos, possuidores dos fundamentos da vida cristã, já temos o que precisamos para agradar a Deus. E aqui, literalmente, nós precisamos nos esforçar para agradar ao Senhor. O crente precisa se esforçar para agradar a Deus, para viver deleitosamente na presença de Deus. Eu tenho o maior prazer, eu tenho deleite. Não existe o maior prazer na minha vida do que estar na presença de Deus, do que estar no meio dos meus irmãos, participando das atividades da igreja, da dinâmica da igreja, seja qual for o objetivo, na casa de alguém, falando o Evangelho, vivendo o Evangelho, testemunhando o Evangelho, vivendo para o louvor da glória de Deus. E não somente isso, mas ter prazer em viver para o louvor da glória de Deus. E quando nós nos esforçamos para agradá-lo, nós também estamos aqui glorificando-o em tudo. Do contrário, meus irmãos, existe uma realidade triste no nosso meio, porque não são poucos os cristãos em nossos dias que, semelhante aos crentes daquela época, estão sendo tentados a buscar a sua satisfação em outras fontes. Pois, em certa medida, isso se explica à grande quantidade de cristãos que lutam contra Deus, vivendo deprimidos e insatisfeitos porque Deus não lhes realiza os seus desejos e vontades. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso. Porque se Deus não fizer isso, eu vou ficar deprimido. Deus não quis me dar isso, aí faz um beijo. Deus não me realizou isso. Será que é para isso que Deus nos criou? Portanto, existe uma gama, uma quantidade enorme de crentes que estão aí em depressão, tristes, porque Deus não lhes atende o pedido. E, na verdade, quando esses pedidos não são atendidos, é porque são pedidos que não glorificam o nome de Deus. Mas, contrariando essa postura, disse Jesus, ao se apresentar como exemplo a ser seguido, em João no capítulo 6, verso 38, ele vai dizer: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele ainda diz, no mesmo evangelho, voltando 2 capítulos, no capítulo 4, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ao usar a expressão comida, Jesus está se referindo ao alimento espiritual que era a vontade de seu Pai. Portanto, inclui mais do que estudo bíblico, oração ou assistência à igreja.
Também nos alimentamos fazendo a vontade de Deus e sendo instrumentos na obra da salvação. Não só nos alimentamos com aquilo que ingerimos, mas também com o que damos em nome de Deus em favor da sua causa. Portanto, enquanto não entendemos que foi para esse fim que Deus nos criou, continuaremos perdendo de vista as preciosas oportunidades de nos deleitarmos em seu governo, sentir prazer em sermos governados por Deus, em deixar os nossos próprios deleites de lado e priorizar Deus. Eu preciso disso agora, mas isso pode esperar um pouco mais. Eu vou ali buscar o Senhor, eu vou ali prestar meu culto ao Senhor, eu vou ali adorá-lo por aquilo que Ele já me deu, e o que eu tenho planejado, se Ele quiser me dar, Ele vai me dar, se não quiser, eu já tenho aquilo que é maior do que eu preciso, que é Deus na minha vida. Portanto, como já falamos, enquanto não entendermos qual foi e para que fim o Senhor nos criou, continuaremos perdendo de vista as preciosas oportunidades de nos deleitarmos em seu governo e providência, como também em contemplarmos o que nos aguarda na glória. Em terceiro e último lugar, Paulo também vai nos apontar o resultado da finalidade do seu pedido. Ele vai dizer: frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. As palavras frutificar e crescer aqui apontam para o resultado da graça de Deus, tanto dentro de nós, como fora de nós. O significado é que o Evangelho, onde quer que seja pregado, não ficará sem efeito, mas transformará a vida alcançada por ele, dando fruto, da mesma maneira que aconteceu com Zaqueu. Lucas, no capítulo 19, versos de 8 a 10, o evangelista vai dizer, sendo ali aquele que está narrando a situação, a experiência que Zaqueu passou com Jesus. Entre mentes, diz o texto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava ou que se havia perdido. O contexto aqui está apontando para a realidade de um cobrador de impostos, um publicano, a pior figura de Israel. O profissional, se é que nós podemos dizer assim, mais queimado do império. Porque eles tinham um valor correto do imposto a ser cobrado. Mas eles cobravam mais. Tanto que numa oportunidade eles chegaram diante do Senhor: o que devo eu fazer? Jesus disse: não cobrem mais do que a lei manda. Zaqueu vivia assaltando o bolso das pessoas, vivia roubando na cobrança dos impostos. E quando Jesus o encontrou, e a palavra vai dizer que, o texto vai falar que Jesus descendo de Jericó, entrando em Jericó, em outro evangelho vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó, e Zaqueu ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. E como todos nós já conhecemos a história, Zaqueu era um homem de pequena estatura, e ele não conseguia lutar por um espaço no meio da multidão. Então o que ele fez? Ele subiu num sicômoro, ele subiu numa árvore, e ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Mas quando Jesus estava passando, acompanhado pela multidão, Jesus olhou para o alto e viu Zaqueu ali. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu entre em sua casa. Hoje convém que eu tenha a oportunidade de pousar na sua casa. E ele oferece um jantar para Jesus. E provavelmente Jesus Cristo deve ter lhe exposto o evangelho da salvação, as verdades contidas na missão que ele veio cumprir. E esse foi o resultado. Ele se levantou no meio de todos e disse: Senhor, eu resolvo hoje devolver tudo aquilo que eu roubei e restituir 4 vezes mais. O que ele estava dizendo com isso? Além de pagar aquilo que eu roubei, devolver aquilo que eu roubei e dar aos pobres a metade de tudo que eu tenho, eu estou me arrependendo aqui agora da minha conduta e mudando de vida. Aonde o evangelho chega, é necessário que haja mudança de vida. Porque se assim não acontecer, está errado. Não há a realidade do evangelho ali.
Esse era o resultado que o apóstolo Paulo estava defendendo no meio dos crentes ali em Colossos. Por isso, esses mesmos resultados foram observados em qualquer outro lugar, como naquela cidade, que produziu a maioria das influências salutares no coração e na vida daqueles que a igreja, no lugar onde a igreja estava atuando. Por isso, Paulo nos ensina que a melhor forma da igreja atuar no mundo é frutificar em toda boa obra. E o que seria isso? Sendo que o apóstolo Paulo fala que a salvação não vem das obras. Mas as boas obras aqui são todo o cumprimento da vontade de Deus. Tudo aquilo que Ele nos pede em Sua palavra. Sejam preceitos que regulam a nossa conduta como indivíduos diante de Deus, em relação ao próximo ou na sociedade em que fazemos parte. Então, quais são as obras que Deus quer que cumpramos em testemunho para produzir bons frutos? Deus quer que nos santifiquemos. A palavra de Deus diz que é desejo de Deus que o seu povo seja santo, que busque a santidade. É desejo de Deus que o seu povo seja cheio do Espírito Santo e produza, através dos dons que Ele já nos deu, os frutos para o louvor de sua glória. E através dessas boas obras, nós devemos em tudo glorificar o nome do Senhor, como resultado de uma vida justa, levando a outras pessoas a Cristo, como foi a experiência do apóstolo Paulo e Silas, quando ali na ocasião em que eles curaram aquela menina com espírito de adivinho. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e isso aconteceu repetidas vezes, no período em que o apóstolo Paulo e Silas estavam ali, naquela cidade. E tomado de insatisfação, o apóstolo Paulo vira para aquela menina e repreende o espírito de engano naquela menina. E há um alvoroço em torno daqueles dois, eles são presos. Depois de terem sido açoitados, eles foram presos. Se você vive o Evangelho de Cristo, se nós vivemos o Evangelho de Cristo, prepare-se para ser açoitado e preso. Eu não sei se nós podemos dizer que é sorte no Brasil nós não passarmos por isso. Porque as dificuldades, as lutas, elas amadurecem o crente. Elas tiram do crente o marasmo espiritual. Mas se nós estamos vivendo o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, que é o Evangelho pregado nesta igreja, na nossa igreja, nós devemos nos preparar para lutas, prisões e perseguições. Em Atos, no capítulo 16, verso 30 e 31, o Evangelho de Cristo mostra aqui o resultado do testemunho de Paulo e Silas naquela prisão. A Bíblia diz que depois de terem sido açoitados e presos, eles cantavam, eles louvavam a Deus. Imaginem homens com as suas costas cortadas de vara, num lugar sujo e escuro. Entrem na imaginação de vocês e pela imaginação, pelas nossas imaginações, entremos nessa masmorra e ouçam o apóstolo Paulo e Silas cantando e louvando a Deus. E depois, no momento do louvor, um grande terremoto aconteceu. As portas da prisão se abriram e todos aqueles que estavam presos se viram livres. O carcereiro ficou tão preocupado que ele pensou em tirar a sua vida, ameaçou em tirar a sua vida. E a partir do verso 30, o apóstolo Paulo fala assim: depois de trazê-los para fora, trazendo-os para fora, disse: senhores, o carcereiro falando, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós já sabemos que aqui não é uma promessa de que se eu crer, vai ser salvo tanto a mim quanto a minha casa. Essa não é a promessa aqui. O apóstolo Paulo, ele aproveita do desespero daquele homem para entrar aqui com
um objetivo, uma maneira de entrar com o evangelho na vida daquele homem. Eles foram atendidos na casa do carcereiro, Paulo pregou o evangelho em toda a sua casa, sua família se converteu. Aonde o evangelho chega, tem que haver mudança. Por isso, quando o evangelho chega na nossa vida, nós também somos levados a louvar ao Senhor. Hebreus no capítulo 13, verso 15, o autor vai dizer: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, ofertando e dizimando voluntariamente e com fidelidade. Romanos 15, 26, 27, o apóstolo Paulo diz: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, e isso lhes pareceu bem, e os mesmos lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com seus valores materiais. Ou seja, o evangelho que chegou por meio dos judeus, porque Jesus Cristo era judeu, e alcançou os gentios, ou seja, o tesouro espiritual que alcançou os gentios, em contrapartida, os tesouros materiais devem suprir as necessidades dos judeus. Essa era a realidade aqui. Também precisamos viver uma vida piedosa. Hebreus capítulo 12, verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. É fácil começar a orar? É fácil nos desafiarmos a ler a Bíblia? Certa ocasião, alguém disse assim: eu começo a ler a Bíblia, quando chego na genealogia, o negócio fica emperrado. Mas quando nós olhamos para a narrativa das genealogias e compreendemos o porquê que elas estão ali, nós conseguimos ver a leitura da palavra de Deus de uma maneira diferente. E colhemos dali frutos para o nosso crescimento. E eu não posso dizer para os irmãos que é prazeroso começar a ler a Bíblia e conseguimos romper as genealogias, o livro de Levíticos, Números, Deuteronômio, que é a narrativa, é a segunda narrativa da lei que vem sendo falada desde quando Moisés tirou o povo do Egito. Mas nós precisamos romper isso, não como um peso, mas tirando lições da leitura desses textos. É o que o autor está falando aqui. É desafiador ler a Bíblia e compreendê-la. Mas quando nós buscamos em Deus e no auxílio nos estudos, nós conseguimos compreender. E vamos crescendo conforme a graça do Senhor nos propõe a crescer, segundo a vontade daquele que nos chamou para crescer e amadurecer. Por isso não é fácil, é desafiador mesmo. O nosso trabalho tanto é desafiador, como também nos convoca a anunciar o Evangelho e de fazer discípulos de todas as nações. Esse deve ser o trabalho progressivo dos crentes, a necessidade de vivê-lo, a fim de deixarmos de sermos meninos, porque no exercício da pregação do Evangelho, da leitura da palavra, isso é testemunho do presbítero Alex, quando ele é convocado para dar estudo, é prazer dele. Porque quanto mais eu sou chamado para dar o estudo, mais eu preciso me preparar. E quanto mais eu preparo, mais eu cresço. Essa é a visão correta. Essa deve ser a visão que tem que contaminar a igreja. Eu preciso ir nos dias de estudos e verificar o que está sendo falado lá e me desafiar a aprender. Porque como eu vou viver os dias que nós estamos vivendo, chamados, como falamos, dias trabalhosos, se eu não sei o mínimo daquilo que é necessário para uma vida cristã equilibrada e saudável? Partindo do princípio que o mínimo é a maturidade espiritual. Eu preciso abandonar os meus comportamentos de menino, de crianças na fé, e crescer para o louvor da glória de Deus, testemunhando o Evangelho que o Senhor colocou na minha vida, sendo o instrumento
na propagação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, segundo o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, do milagre que Deus operou na sua vida. A igreja é um instrumento poderoso da propagação do Evangelho. A igreja que não prega o Evangelho deixou de ser igreja. A igreja que vive para si deixou de ser igreja. O Evangelho que não muda os crentes não é Evangelho. Se eu vivo simplesmente o Evangelho na igreja, mas não vivo ele na minha casa, não vivo ele no meu trabalho, não vivo ele no meu casamento, não tem Evangelho. E muito menos vida eterna. Eu estou me enganando. Mas o verdadeiro Evangelho é aquele que chama para o sacrifício, para o abrir mão das minhas vontades. Se eu digo que pertenço ao Senhor, eu não fui chamado para fazer a minha vontade. Na verdade, quanto mais nos dispomos na obra do Senhor, mais entendemos a sua vontade. Assim glorificamos a Deus e o gozamos nessa vida e para sempre. Esse é o propósito dele para nós. E concluindo, meus irmãos, o ensino correto da sã doutrina nos leva a uma conduta correta. A última não é possível sem a primeira. Ou seja, a segunda deve ser o resultado da primeira. Não há como aprendermos a doutrina corretamente e não apresentar resultados em nossa vida diária. Pelo menos se espera o básico, a maturidade, como nós falamos. Notando, portanto, a correlação característica entre a doutrina e a conduta. Se eu aprendo a doutrina de maneira correta, a minha conduta precisa mudar. Se eu era arrogante, eu vou ser mais humilde. Se eu não era ensinável, eu vou ser tratável. Se eu era insubordinado, eu vou ser mais submisso. Se eu era um mentiroso, hoje eu odeio a mentira e defendo a verdade a qualquer custo. Porque eu preciso viver para a glória de Deus. Paulo, no capítulo 2, verso 20 da carta dele aos Gálatas, ele vai dizer assim: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou no meu lugar. Então a vida que você tem, que eu tenho, ela não é nossa, ela é de Jesus. Porque ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos a oportunidade nele de viver a sua vida. Notando aqui, o apóstolo Paulo, ele vai apontar para um cristianismo que não é um cristianismo simples, meus irmãos. Apesar de que o ensino é simples, mas a vida cristã, ela é desafiadora. Ela nos chama para abrir mão da nossa vontade, para viver de modo digno do Senhor, no sentido que precisamos agradar a Deus em tudo o que fazemos. E ele escreve isso em sua primeira carta, no capítulo 10, verso 31, lá de Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, aliás, fazei tudo para a glória de Deus. E o texto aqui não diz que nós devemos agradar a todos. O texto que lemos na abertura da mensagem não diz que fomos chamados para agradar a todos. A frase é melhor traduzida na versão Almeida, revista e atualizada, que diz: para o seu inteiro agrado. Isto é, agrado do Senhor, o fortalecimento do crente pelo poder de Deus, que Paulo tem em mira, o conduz à paciência, à alegria e às ações de graças. Por isso a finalidade do pedido. Eu peço ao Senhor que faça com que os crentes vivam para o inteiro agrado do Senhor, que esta igreja viva para o inteiro agrado de Deus, que a sua vida seja uma vida que agrade a Deus. Por mais que isso exija de nós sacrifícios, porque sacrifício maior o Senhor fez por nós. Amém? Que a palavra de Deus possa alimentar a sua vida, a minha vida, a nossa vida como igreja, e nos abençoar, nos dando força para viver a vida que o Senhor nos chamou para ter, para o inteiro agrado de sua vontade, vivendo para o louvor de sua glória. Vamos orar?